Diz assim a palavra de Deus: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, recebeu vida. O último Adão em espírito vivificante, ele dá a vida. Mas não é o primeiro espiritual, senão humano, animal. Depois o espiritual. Primeiro homem da terra é terreno. Segundo homem, o Senhor é do céu. Qual terreno são também os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, de Adão, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revertir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revertir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó reino dos mortos, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Graças a Deus. Com base nestes versículos, que agora finalmente são parte final da abordagem que Paulo faz a respeito da ressurreição, no capítulo de número 15, da primeira carta que ele escreve aos Coríntios, eu quero compartilhar com os irmãos, fazer reflexões a respeito do seguinte tema: Jesus, o cabeça de uma nova existência. Jesus, o principal, o modelo, o primeiro de uma nova existência. Nós já sabemos que o capítulo de número 15 é o capítulo da ressurreição. Nós também já fomos informados e repetidamente que Paulo escreve esse capítulo da ressurreição por conta de um mau entendimento que havia se espalhado na igreja em Corinto, que fazia com que os irmãos não crescem na ressurreição dos corpos. Portanto, isso afetava diretamente a crença dos irmãos na ressurreição do Senhor Jesus. E nós já aprendemos aqui em outras oportunidades que a descrença na ressurreição dos mortos, que afeta a crença na ressurreição de Jesus, é profundamente prejudicial, é profundamente maléfica, porque a ressurreição de Jesus é ponto fundamental do plano de Deus para a humanidade. Retire-se do plano de Deus para a humanidade a ressurreição de Jesus e todo o plano de Deus fica sem razão, fica sem fundamento, perde-se a sua base. Não crer na ressurreição de Jesus, portanto, tem consequências maléficas aqui e para além daqui. É por isso que Paulo fala que se nós não crermos na ressurreição de Jesus, portanto, acreditarmos num Cristo apenas agora, aqui, e não crermos na ressurreição e na bênção que a nova e eterna vida a partir da ressurreição de Jesus nos dá, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Ao contrário disso, se nós cremos na ressurreição de Jesus, isto nos motiva, nos orienta, nos empolga, por assim dizer, a trabalharmos com firmeza, com constância, com abundância agora, porque nós estamos seguros, porque Cristo ressuscitou, de que na eternidade nós seremos recompensados. O apóstolo Paulo, numa atitude de defesa da ressurreição de Jesus, escolhe, se vale de uma série de métodos que nós já, inclusive, observamos em outras oportunidades detidamente. Mas, nessa parte do capítulo de número 15, o apóstolo Paulo quer responder uma pergunta. E a pergunta é a de sempre, quando nós falamos a respeito de algumas coisas que estão relacionadas a arrebatamento. É uma pergunta curiosa. Como será o corpo transformado? Como será essa nova existência iniciada pela ressurreição de Jesus? Parece-me que os coríntios já haviam sido convencidos da crença na ressurreição, de que também a ressurreição de Jesus, ela acaba por distribuir sobre nós, por assim dizer, a esperança de que também nós venceremos eternamente a morte por ocasião do arrebatamento, mas ao lado disso está certo tipo de curiosidade. Como nós seremos? E o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 35, exatamente 10 versículos anteriores, começa a se utilizar de alguns contrastes para explicar mais ou menos como será o corpo da nova e eterna vida, o corpo glorificado, o corpo em que nós viveremos eternamente como Jesus, que é a primícia, o modelo dos que estão mortos e hão de ressuscitar. Para dizer que receberemos um corpo vivo, vigoroso, o apóstolo no versículo de número 36, no versículo de número 37 e 38, se utilizou da simbologia da semente. O apóstolo Paulo disse que nós plantamos uma semente pequena e morta, e o que nasce não é igual à semente, é vivo, é diferente da semente. O apóstolo Paulo, com isso, estava dizendo que o corpo que desce à sepultura e o corpo que será glorificado não será igual ao corpo que desce na sepultura com cara de defunto, mas será vigoroso, cheio de vida, para dizer que receberemos uma nova substância de existência, que não é essa carne. O apóstolo Paulo utiliza-se do exemplo das carnes diferentes. Versículo de número 39, diz assim: nem toda carne, substância, é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes e outra é a carne das aves. O apóstolo Paulo quer dizer que assim como Deus, o Criador, entre aspas, de todas as diferentes substâncias de existência, do homem, do animal, da ave, dos peixes, também nos dará uma nova substância de existência por ocasião do arrebatamento, para vivermos não mais neste ambiente, mas num ambiente eterno. Se Ele é poderoso para dar a substância de existência para as criaturas que Ele mesmo criou, o apóstolo Paulo resolve o questionamento dizendo: o mesmo Deus que deu substância de existência para os animais, Ele nos dará para uma nova vida, uma nova substância
de existência. Nós sabemos explicar? Não, porque Jesus é o modelo. Nós não sabemos explicar como Jesus ressuscitou dos mortos e entrou na sala sem bater na porta. Nós não sabemos explicar que Jesus disse para Tomé: toca, sou eu mesmo, toca na mão, toca no lado. Nós não sabemos explicar como Jesus pediu um favo de mel para comer. Nós não sabemos explicar como Jesus comeu peixe assado na praia junto com os discípulos. Esta substância de existência é tão gloriosa que nós não sabemos explicar, mas Deus, para aqueles que creem que Cristo ressuscitou dos mortos, também dará esta nova, gloriosa, inexplicável substância de existência eterna. Aleluia! Para dizer que nós receberemos um novo corpo com uma glória específica dele, o apóstolo Paulo, pasmem, se utilizou do exemplo da astronomia. Versículo de número 40 e versículo de número 41 do capítulo de número 15. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo quer dizer que o Deus que deu a glória específica do sol, porque ele é criador, o Deus que deu a glória específica das estrelas, que não é igual o brilho, a glória do sol, o Deus que deu a glória da lua, que não é igual à glória do sol, que não é igual à glória das estrelas, é o mesmo Deus que vai dar um brilho, uma glória de excelência a esse novo corpo que nós receberemos por ocasião do arrebatamento da igreja. Então o apóstolo Paulo já disse que o corpo vai ser vigoroso. O apóstolo Paulo já disse que o corpo vai ter uma substância de existência diferente. O apóstolo já disse que o corpo vai ser glorioso, vai ter um brilho específico. E o apóstolo Paulo acaba por dizer também que o corpo vai ser diferente do corpo com cara de defunto por ocasião do arrebatamento. Quem vai ressuscitar e vai passar por essa experiência e vai existir e vai se apresentar na presença de Deus com cara de defunto, de cadáver, são aqueles que ressuscitarão a segunda ressurreição. Segunda ressurreição é maldita. A segunda ressurreição não é benquista, porque ela está guardada para aqueles que morreram sem Cristo. Eles ressuscitarão para comparecerem diante do grande trono branco e de lá serem todos lançados no lago de fogo. Nós somos daqueles que participarão da primeira ressurreição, que compreende Cristo, os santos que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo, os santos que ressuscitarão por ocasião do arrebatamento e aqueles que aceitaram a Jesus na grande tribulação e serão ressuscitados para viverem o reino de Deus na terra. Nós somos desse grupo. Quem quiser ressuscitar com cara de defunto na segunda ressurreição, fique à vontade. Mas nós ressuscitaremos com cara de vitoriosos. O apóstolo Paulo, para explicar isso, disse assim: semeia-se em desonra. Quem acha defunto bonito? Ninguém. Semeia-se em corrupção. Quem acha beleza fúnebre? Ninguém. Só a emoção que acaba por
danificar a sanidade dos sentimentos, diz assim, mas ele morreu tão bonito. Bonito nada, defunto, morte, não são bonitos, mas ressuscitarão em glória. Aí sim, ninguém vai ressuscitar com cara de defunto, nós ressuscitaremos transformados. Que esperança maravilhosa! E toda esta esperança reside, fundamenta-se, está estabelecida em uma segurança: Jesus Cristo no terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Tudo isso vai acontecer porque Jesus é a garantia. Tudo isso vai acontecer porque ao terceiro dia ele não estava na sepultura, ele havia ressuscitado. Tudo isto vai acontecer porque quando as mulheres foram visitar Jesus no sepulcro, elas encontraram um anjo dizendo assim: vocês vieram atrás de alguém que não está mais aqui. Ele ressuscitou e disse para vocês encontrarem ele na Galileia. Lá vai as Marias andando no caminho e a Bíblia diz: e Jesus as encontrou no caminho e disse: paz seja convosco. Jesus ressuscitou, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo se utiliza desses métodos para responder essa curiosidade dos coríntios. E aí, por fim, ele explica quais são as glórias do corpo da ressurreição. Primeira glória, incorrupção. Versículo 42, ressuscitarão em incorrupção. Ou seja, morreu, desceu com cara de morto, ressuscita com cara transformada. Segunda glória do corpo é a glória, a ressuscitação em beleza, diferente da morte. Terceira glória do corpo, força. Versículo 43, semeia sem fraqueza, ressuscita com vigor. E a quarta glória do novo corpo é a espiritualidade. Versículo 44, semeia-se carne, vai para a sepultura carne, ressuscitará corpo espiritual. Aleluia! Como é esse corpo espiritual? Jesus é o exemplo. É tão glorioso que nós não conseguimos explicar. E aí, como eu disse na última sexta-feira que eu estive com os irmãos, algumas outras tantas curiosidades. Eu vou conhecer fulano de tal, certamente vai ter oportunidade de conhecer. Porque os discípulos não desconheceram Jesus. A identidade física de Jesus foi mantida. Mas certamente nós estaremos tão envolvidos com a grandeza imensurável da glória e tão envolvidos nessa nova substância de existência que nós não sentiremos mais a carência da necessidade de conhecer filho, de conhecer irmão, de conhecer esposo, de conhecer esposa. Se bem que tem alguns que nem querem mesmo reconhecer alguém do outro lado, querem mesmo esquecer, que fique para lá, mas nós não teremos essas necessidades, porque nós viveremos plenamente supridos, suficientemente cheios da existência eterna concedida por Deus. Glória a Jesus. Aí o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, para explicar a glória do corpo, ele utiliza esses contrastes: incorrupção, corrupção, corrupção e corrupção. Se semeia em desonra, se ressuscita em glória. Se semeia em fraqueza, ressuscita em força. Se semeia em corpo humano, se ressuscita corpo espiritual. Então o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 45, ele continua a utilizar esses contrastes para ensinar algumas coisas. A partir do capítulo 40, versículo 45, o apóstolo Paulo fala assim: carne dos homens, carne de animais, corpo celeste, corpo terrestre, glória celeste, glória terrestre. Semeia-se em corrupção, colhe em corrupção. Semeia desonra, colhe em glória. Semeia fraqueza, colhe em vigor. Semeia animal, colhe corpo espiritual. A partir do versículo 45, primeiro Adão, segundo Adão, primeiro homem, último homem, terreno celestial, corrupção, incorrupção, mortalidade, imortalidade. Para que isso?
para que ele nos explique uma verdade importante. Jesus Cristo, ele é o cabeça, assim como Adão é o cabeça da geração, da espécie humana. E todos nós somos semelhantes fisicamente a Adão. E todos nós somos semelhantes espiritualmente com Adão, tendo em vista a nossa natureza pecaminosa herdada pelo cabeça, pelo pai da espécie, por assim dizer. Cristo, o segundo Adão, também é o pai dessa nova geração, é o pai dessa nova existência. E em Cristo também nós recebemos características especiais dessa nova existência. Somos, em alguma maneira, semelhantes ao novo Adão, porque agora nós estamos ligados ao novo Adão, o pai dessa nova existência. Então Cristo é o pai, o modelo, o cabeça dessa nova existência que nos espera, a existência espiritual, a existência gloriosa, a existência eterna. E o apóstolo Paulo explica por que Jesus é o cabeça dessa nova existência. Porque, primeiro, ele venceu a morte. Segundo, porque ele é maior do que Adão. Versículo de número 45 diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ele recebeu a vida. O segundo Adão, o último Adão, é espírito que dá a vida. Ele é maior do que o pai dos homens, ele é maior do que o cabeça desta raça. Jesus é, por dignidade, o cabeça da nova existência, porque ele é, não porque ele recebeu vida, é porque ele é em si mesmo a vida e dá a vida. Foi aquilo que ele disse para as irmãs desesperadas de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse: eu recebi e entrego para vocês. Eu sou a ressurreição e a vida. É por isso que ele é o cabeça da nova vida, da nova existência, porque a vida está nele mesmo. Jesus é vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do bendito Senhor. E o apóstolo Paulo, a partir daqui, vai explicar a grandeza do cabeça, a grandeza de Jesus, a grandeza do Pai desta nova existência. Primeira grandeza do segundo Adão, que é Jesus, é a eternidade de existência. Versículo 45. Assim está também escrito: primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Como eu disse, recebeu. O último Adão é espírito vivificante. Certamente você está lendo aí em espírito vivificante. As outras versões dizem assim: ele é o espírito que nos dá a vida. Adão é menor do que ele, porque Adão recebeu e ele é. Adão é menor do que ele, porque Adão transmitiu a morte e ele transmite a vida. Adão é menor do que ele, porque Adão compartilhou com a sua geração a promessa fatal. Jesus compartilhou com os crentes a promessa triunfal de que nós venceremos a morte, o reino da morte, que é o inferno, porque ele nos dá esta vitória. Jesus é maior do que Adão, por isso ele é o pai dessa nova existência. Jesus tem o poder da vida. Versículo de número 45, ele entrega a vida. Em terceiro lugar, Jesus é maior, porque ele veio do céu. Versículo de número 47, olha o que está escrito: o primeiro homem da terra.
é terreno, é daqui. O segundo homem, o Senhor. Algumas versões dizem assim, é maior, porque veio do céu. Adão é Adão, humano, criatura. Mas Paulo está logo estabelecendo uma diferença. O segundo não é criatura, ele é o Senhor. E não é daqui, ele veio do céu. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Porque o nosso Senhor é maior do que Adão. Ele é o Pai da nova e esperançosa existência que nós guardamos no nosso coração para vivermos a partir do arrebatamento da igreja. Glória a Deus! Jesus é maior do que Adão, porque ele é o cabeça de uma nova geração, de uma nova raça. Versículo de número 48. Qual o terreno? Tais também são os terrenos. Doenças, limitações, enfermidades, choro, fraqueza, problemas, cansaço, tribulações e morte. Nós somos iguais ao nosso Pai da terra. Nós somos iguais ao cabeça terreno. Nós somos iguais e não poderia ser diferente ao primeiro da espécie, mas igual ao celestial, igual ao Senhor, igual ao que é o que tem a vida, também são os celestiais. O crente vive nessa tensão entre a morte e a eternidade, entre a existência da terra e a existência do céu, entre a cidadania daqui e a cidadania de lá. E ele é alegre porque, muito embora possa morrer, mas eu sou igual àquele que morreu e ressuscitou em existência por causa da sua promessa. Ele venceu a morte, nós também venceremos. Aleluia! Porque Jesus é maior do que Adão? Porque ele nos garante um futuro glorioso. O que é que Adão deu como herança, como perspectiva aos seus semelhantes? Morte. Foi isso que Adão nos deu. Olhem para frente e tenham uma certeza, vocês vão morrer. Mas o segundo Adão, o último homem, Jesus, não nos garante um horizonte fatal, não nos garante um horizonte de morte, mas nos garante um horizonte triunfal. Versículo de número 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, eu sou igual a Adão, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, vai chegar o dia em que nós, como Jesus, venceremos a morte e teremos um corpo semelhante ao dele depois dele ter ressuscitado. Olhem para Jesus e vejam a vida. Olhem para Jesus e vejam o triunfo sobre a morte. Olhem para Jesus e vejam a esperança de uma nova e eterna existência. Olhem para Jesus e tenham a certeza que quando a trombeta tocar, nós teremos um corpo transformado, glorificado, prontíssimo para viver o novo universo de subsistência na nova e eterna cidade em que Deus no meio dela habita. Tudo isso porque Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo está explicando que Jesus é maior do que Adão, porque nele está a eternidade da existência. Jesus é maior do que Adão, porque ele é Senhor e veio do céu.
Jesus é maior do que Adão, porque ele é o cabeça da nova existência. Jesus é maior do que Adão, porque enquanto Adão garante aos seus semelhantes a morte, o segundo, Jesus, garante aos seus semelhantes uma existência eterna e gloriosa. Aleluia! Jesus é a nossa garantia de uma existência eterna e gloriosa. Mas escutem bem, prestem atenção, porque no capítulo de número, ou melhor, no versículo de número 50, versículo de número 51 e 52, nós temos um milagre. Porque o apóstolo Paulo, no versículo de número 50, apresenta uma impossibilidade. Olhe para o versículo de número 50, deixe ele olhar para você, olhe de novo para ele e leia. Diz assim: e agora digo isto, irmãos, que corpo humano, carne e sangue, como você está lendo aí, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Tem um comentarista que diz mais ou menos assim, tentando explicar em palavras simples o que Paulo está dizendo no versículo 50. É impossível o peixe viver fora da água. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: nós, como nós somos agora, não podemos existir numa nova realidade de existência do reino de Deus. Herdar aqui é viver. Corpo humano não consegue viver no reino eterno de Deus. E agora, o que será de nós? Como nós vamos passar dessa existência para outra? Como nós vamos conseguir, por nosso próprio poder, arrumar condições para viver lá, se é impossível? Nós não somos criadores, nós somos criaturas. Aí o apóstolo Paulo não nos deixa desesperados, mas no versículo 51, 52 e 53, entre outras coisas, ele nos dá a notícia de que por ocasião do arrebatamento, Deus vai operar este milagre glorioso chamado transformação, para que entremos no reino de Deus e vivamos nessa nova realidade de existência. É impossível, mas Deus vai nos transformar. É impossível, mas Deus vai operar um milagre na nossa existência. É impossível, mas Deus vai fazer algo sobrenatural. Aleluia, ele é especialista. Aliás, afinal de contas, ele fez o próprio Deus encarnar-se no corpo humano. Ele é especialista, afinal de contas, Jesus ressuscitou e viveu com um corpo inexplicável. Isso é pouco para esse Deus de milagres na existência. Quando o arrebatamento ocorrer, nós seremos transformados. Por que é necessária a transformação? Porque corpo humano não vive nesse ambiente de existência do reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dar alguns detalhes desse milagre. Primeiro, o apóstolo Paulo fala do milagre. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Você está lendo dormiremos. Mas todos seremos transformados. Por quê? Porque na nova realidade da nossa existência, nós não viveremos como somos hoje. Nós precisamos viver este milagre da transformação. Segundo, sobre o milagre, o apóstolo Paulo fala a respeito da velocidade do milagre. Porque a gente pode pensar assim: quantos crentes não morreram? Quantos crentes não vão morrer? Quantos crentes há no mundo? Então, vai demorar para cada um ser transformado, porque, teoricamente, o milagre de transformação demora. É um milagre diferente dos outros. Mas esse milagre é tão extraordinário que não vai custar tempo nenhum. O apóstolo Paulo, inclusive, tem dificuldades
para explicar a velocidade desse milagre por causa do poder de Deus. Ele diz assim: todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Alguém tenta explicar aqui a velocidade entre uma piscadela e outra, mas não é esse o caso, senhoras e senhores. O caso aqui é que o apóstolo Paulo está se utilizando de uma metáfora que até hoje nós nos utilizamos. Vai e volta. Fulano fez algo num piscar de olhos, ou seja, uma velocidade incalculável. Todos seremos transformados e o milagre não vai demorar nada pelo poder de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala do chamado para o milagre. Versículo de número 52. No momento, o milagre será rápido. No abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ante a última trombeta. O que é que trombeta está fazendo aqui? Trombeta, na cultura judaica, tem, entre outras utilidades, a utilidade de chamar. Chamar para ocasiões festivas. Chamar para ocasiões de ajuntamento público, para a adoração, para a celebração. Esta trombeta que se apresenta aqui, a última, é a última trombeta para a convocação da festa dos vitoriosos que hão de vencer a morte no dia do arrebatamento. Aleluia! E por fim, o apóstolo Paulo fala da mudança do milagre. Diz assim, no versículo 52, e a trombeta soará, e os mortos que estavam dormindo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque o apóstolo Paulo faz questão de dizer assim, ressuscitarão incorruptíveis? Porque na mente dos coríntios, os mortos poderiam até ressuscitar, mas o corpo, como era algo mal, na mentalidade dos coríntios, ressuscitaria vencido. Todo mundo com cara de esqueleto, com nariz furado, sem cabelo, parecendo osso, um bando de esqueletos. O apóstolo Paulo disse, não, senhor, isso é corrupção, isso é coisa feia. O milagre de Deus não é esse. Todos os que morreram ressuscitarão incorruptíveis, sem marcas de podridão, sem marcas do tempo, ressuscitarão vigorosos, vitoriosos, bonitos, gloriosos, transformados. Aleluia. Quem vai ressuscitar feio assim é quem vai para o lago de fogo eternamente. Nós iremos morar eternamente com Deus. Aleluia. Não entra ninguém feio no céu não, só entra transformado. Não entra ninguém fraco no céu não, entra vigoroso. Não entra ninguém doente no céu, entra ressuscitado e curado. Não entra ninguém chorando no céu, entra já com as lágrimas todas enxutas. Porque não há razão mais para sofrimento, porque Jesus ressuscitou, Ele é o cabeça da nova existência, e assim como Ele é, nós seremos. Aleluia, esta é a esperança da igreja. E aí, meus amados irmãos, fica fácil de entender os versículos que findam o capítulo de número 15. Porque convém que isto que é corruptível, que se acaba, que apodrece, que fica feio, que nem quem ama profundamente quer perto. Que nem quem ama do fundo do coração quer, porque com um dia já começa a cheirar mal, é corrupto. No outro dia ninguém quer, a depender da morte não dá nem para velar. Eu já disse
que em algumas circunstâncias, alguns velórios são até constrangedores, porque a família quer permanecer mais tempo, mas não dá mais, começa o mau cheiro tomar conta, isso é corrupção, são as coisas que vão se deteriorando, mas isto, o apóstolo Paulo apresenta aqui o simbolismo da veste, quando essa coisa corrupta ser trocada, como nós trocamos as nossas vestes, e se revestir, nós vamos pegar as vestes da eternidade e nos vestir com ela. Glória a Deus. Quando isto que é imortal tomar as vestes da imortalidade, nós veremos o cumprimento da palavra de Deus. Tragada, vencida, engolida foi a morte na vitória. De que vitória o apóstolo Paulo está dizendo? A vitória da cruz, a vitória do terceiro dia, a vitória do Senhor ressuscitado. Aí você pode dizer com os santos vitoriosos: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno aqui é Hades, reino dos mortos. Onde está, reino dos mortos, a tua vitória? O aguilhão, o ferrão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas tanto do veneno da morte, como da força do pecado, nós fomos livres, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E aí, enquanto isso não acontece, versículo 58, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, com a consciência, sabendo que o vosso trabalho não é inútil no Senhor. Quantos podem levantar a mão e agradecer a Deus? Continue firme, levante a sua mão para receber firmeza, constância, abundância, explicada pela promessa do arrebatamento e do milagre da transformação pelo qual o crente morto e vivo vai passar. Aleluia. Ainda dizem por aí que não há quem pregue sobre o arrebatamento. Nós estamos aqui com a palavra de Deus dizendo que Jesus vem e nós somos alegres pela promessa do milagre por ocasião do arrebatamento da igreja. Aleluia. Continue trabalhando com a dor, com a enfermidade, com aquele problema que você não resolve, remédio não dá jeito. Se Jesus curar, glória a Deus. Se Jesus não curar, olhe para frente, firmeza, constância, abundância. A última trombeta vai tocar e nós seremos transformados.